Ela é brasileira, carioca, já passou dos 30 anos, casada, mãe de 2 filhos e jornalista. Trabalhou durante um bom tempo na TV Record com o ícone da televisão brasileira, o Wagner Montes. Eu estou falando de Cris Azem. Olá! Fala que eu tô cansada! Tudo bem, Cris? Tá tudo bem, vai ficar melhor agora nesse bate-papo. Então me diz aqui uma coisa, como foi trabalhar na TV Record com o ícone, com Wagner Montes? Eu acho que é o sonho de todo mundo que faz a faculdade de jornalismo, que estuda comunicação, passa pela vontade de trabalhar em TV, né? Poucos dos meus amigos de faculdade pensavam em outras áreas da comunicação que não fosse o jornalismo hard news, que a gente fala, que é aquela coisa da TV. E para mim foi a realização de um sonho. Quando eu consegui a oportunidade, eu comecei na TV Record como estagiária. Isso em que ano, Cris? A minha filha mais velha, está com 9 anos. Isso foi há 9 anos atrás. Já tem tempo. Mas antes de você passar pela Record, tu teve alguma outra experiência televisiva? Tive. Antes de começar a faculdade mesmo, eu trabalhei num programa independente da CNT, no Rio de Janeiro, que era um programa que tinha na hora do almoço. Eu não sei se você conhece, se bobear, você conheceu esse programa, porque você é carioca. O nome do programa era O Momento do Esporte. Então, essa foi a tua primeira aparição na TV, no Momento do Esporte, na CNT. Na CNT. Eu cobria o time do Fluminense. Deus me livre. Me diz aqui uma coisa, como é que foi trabalhar com o Wagner Montes, cara? Se ele é um cara maneiro, como é que foi? Sim, é um cara maneiro, sempre foi muito querido lá na TV. E ele tinha um jeitão todo específico, todo dele. Era bem aquilo que todo mundo via mesmo na TV. E sempre, assim, muito irônico, muito brincalhão. Deixou saudade, com certeza, por onde ele passou, porque sempre foi muito bem quisto lá na TV. Me diz uma coisa. Você falou para mim que saiu, resolveu deixar a televisão brasileira, foi uma opção sua. Como é que foi esse processo? Por que isso aconteceu? Porque eu acredito que você é uma menina nova e na época ainda era mais nova ainda, com futuro aí, de repente, para explodir a televisão e você resolve tirar o chapéu, entregar e sair fora. Na época que eu estava lá na Record, coincidiu com uma tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, que, na verdade, abalou o mundo todo. Eu não sei se as pessoas vão lembrar. Foi o caso de um ex-aluno que entrou numa escola de Realengo. Ele invadiu a escola, entrou armado e saiu atirando. Ele entrou em 4 salas de aula e disparou contra os alunos. Então, assim, foram muitos inocentes, foi um caso muito chocante. E nesse dia desse atentado, eu estava de plantão na TV Record e tive que cobrir todo... Eu, de dentro da redação, ficava monitorando os repórteres que foram para a rua e cobrindo a pauta e fazendo contato, fazendo a ronda com os bombeiros, com a polícia, direto com o coronel e o sargento que estavam na frente do caso. E eu lembro que a TV Record fez, nessa época, o furo de reportagem. Um dos nossos repórteres, o Jordan Alves, aliás, um beijinho para ele. Ele conseguiu entrar na escola e ele pegou as primeiras imagens que foram muito chocantes. E a gente, enquanto na TV, que estava lá dentro da redação, teve acesso a essas imagens sem filtro. Então, eu que já trabalhava num nível de estado de nervos, assim, bem elevado, porque você acompanha casos trágicos de violência. Esse caso específico, eu estava grávida de 8 meses, mexeu demais comigo, demais comigo. Eu entrei num estado de nervo que... Eu ficava dentro de um aquário, a gente chamava de aquário, que era a sala da apuração. Nesse dia eu estava na apuração. Então, eu só ficava fazendo a ronda e agendando e monitorando e falando com os repórteres que estavam na rua para eles irem para o local certo e tudo mais. Me deu um estado de nervos que eu desabei a chorar. E não aguentei com as imagens, com a cena, foi mesmo muito chocante. Eu já estava com 8 meses de gravidez, dali Da sua primeira filha ou da sua segunda? Da minha primeira filha. Eu ainda trabalhei... O jornalismo tem uma coisa que você fica suitando, você chama de suitar um assunto. Você vai repetindo, você revisita aquele assunto se aquele assunto ainda rende.
Então, assim, as semanas seguintes desse atentado era mãe de criança que a filha estava tetraplégica no hospital, que ia lá no Balanço Geral para conversar com o Wagner Montes, era mãe de criança que tinha morrido, era mãe de criança que o filho estava entre a vida e a morte, e eu tinha que lidar com toda essa situação. Então, era muita pressão, eu não consegui separar. Às vezes você na profissão precisa separar um pouco o pessoal do... Eu acho que o fato de eu estar grávida, estar mais emotiva. Logo depois a minha filha nasceu e quando acabou a minha licença maternidade, eu pedi demissão. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você, quando estudou jornalismo, você não imaginava que fosse cair nessa área do jornalismo, realmente, dos acontecimentos, ou isso foi uma coisa fora da curva que fez você realmente balançar e, de repente, falar, caramba, não era isso que eu queria na minha formação, na minha vida? Engraçado que eu falava para o meu pai e para minha mãe justamente isso. Cara, eu quero subir o morro, eu quero ir junto com o batalhão lá nas incursões na favela, eu quero cobrir isso, eu quero estar no olho do furacão, é isso que eu quero ir para a rua, quero entrevistar buraco. Mas uma coisa é você falar que você quer, outra coisa é você estar lá dentro e você viver aquela pressão, sabe? Depois de um tempo, depois de quase 3 anos, eu vi que eu já estava no nível de estresse que eu não queria mais para minha vida. Foi quando eu pedi demissão. Foram quantos anos de Record? 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses. Eu comecei lá como estagiária e depois fui passando pelos outros setores. Trabalhava direto no estúdio, até o dia que não tinha ninguém lá no setor, era de manhã cedo, fazia todos os horários, e dentro de uns horários desses já de noite, não tinha ninguém para ir fazer uma matéria que era o factual. Factual é algo que aconteceu agora, não foi previsto. A gente está aqui conversando, teve uma batida de carro aqui fora, com acidente, com mortos, então é um factual, a gente tem que correr para ir lá cobrir, para ir lá fazer a cobertura do que aconteceu. E aí foi uma coisa assim que aconteceu e eu tive que ir para a rua, foi quando eu comecei a fazer as reportagens lá na Record. Na verdade, eu estava falando, eu tentei achar a palavra e não encontrei. Reportagens policiais. Isso. Você, de repente, não esperava cair assim tão... Você acredita hoje, que você tomou a decisão certa, ou você, de repente, poxa, eu era muito nova, não era madura suficiente para poder administrar isso? Porque, assim, a oportunidade que tu teve foi uma oportunidade, porra, do cacete, né? Foi sensacional, foi sensacional. Era a realização de um sonho para mim, falando sério. E eu não imaginava no começo que eu ia sair, que eu ia pedir para sair, mas não me arrependo. Não me arrependo porque também era um trabalho que eu caía sempre em escala. Ou seja, tinha escala, se eu trabalhasse no Ano Novo, eu não trabalhava no Natal. Se eu trabalhasse no Natal, eu não trabalhava no Ano Novo. E durante ali quase 3 anos eu via a família toda reunida e eu não podia estar presente porque eu estava de plantão. E aquilo começou a pesar depois da maternidade, quando eu fui mãe. Eu parei para ver e falei assim, eu não vou ter tempo para minha filha. E fora a pressão que era, eu decidi migrar para outra área. Foi quando eu pedi demissão. E aí eu fui trabalhar na comunicação empresarial e na assessoria de imprensa, que já era um horário de segunda a sexta, que já era um horário que eu tinha hora para entrar, hora para sair, não trabalhava no final de semana. Não. Oi? Era dentro da Record? Não, eu pedi demissão da Record e depois eu fui trabalhar no Senac, que é na comunicação empresarial, no setor de comunicação do Senac, que ficava ali, que era o Senac Central, que fica ali na Barra da Tijuca, na saída da Avenida Ayrton Senna. E depois do Senac eu trabalhei numa assessoria de imprensa, que era assessoria de imprensa para uma editora de livros, e foi muito legal também. Foi a maneira que eu encontrei de continuar exercendo jornalismo e tendo tempo para minha filha, né? Que era pequenininha na época.